Segundo bloco, pessoal, vamos voltar. Primeiro bloco nós terminamos falando do inciso 4º do artigo 107, dos modelos de extinção da punibilidade, falamos sobre a questão da prescrição, né? Vamos agora abordar a questão da decadência. O que nós temos que entender quando se fala da decadência na questão da extinção da punibilidade? São questões interessantes que têm que ser comentadas. Tá? A decadência, na verdade, ela extingue a punibilidade, por ser um modo de extinção da punibilidade, por óbvio, né? Mas ela não exerce um prazo determinado em lei. Tá? O que nós temos que entender com relação a isso? Ela precisa, tá, que haja a questão do direito de queixa ou representação. Tá? Então, o que acontece? Isso está referendado, um prazo específico, pelo Código Penal, mas isso está no artigo 103. Tá? O que diz o artigo 103? Decadência do direito de queixa ou de representação. Então, o que acontece? A decadência, ela interage, ela se aplica ao direito de efetivar a queixa ou a representação. Lembrando que a representação é feita pelo representante legal do ofendido. Tá? Então, quando a gente fala da decadência, é nesse sentido que ela tem que ser direcionada. Tá? A decadência, ela ataca a prescrição ao crime. A decadência é o fato de tu poder comunicar, de tu poder fazer a queixa, de tu poder, através do seu representante, representar. É nesse ponto. Então, nós não temos um prazo determinado em lei, mas o artigo 103 do nosso Código Penal nos faz uma referência importante. Tá? O artigo 103, como a gente já abordou anteriormente, ele nos traz uma referência baseada em cima da questão de 6 meses. Vou ler o artigo novamente para a gente lembrar. Salvo disposição expressa ao contrário, o ofendido decai o direito de queixa ou de representação se não exercer no prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Então, a partir do momento que se sabe quem é o autor do crime, eu, vítima, tenho 6 meses para efetivar a queixa ou representar através do meu representante legal, sob pena de eu ser cometido pela decadência. Tá? Então, essa é a questão específica que relaciona com a decadência. Bom, e a perempção? O que é isso? É nome de remédio? É nome de injeção? Não. Na verdade, a perempção é o direito, é a perda do direito de prosseguir a ação penal privada. Tá? Em razão clara e exclusivamente em razão da inércia do querelante. Tá? Lembrando que nós estamos falando da pessoa que tem o direito de dar andamento à ação. Tá? E as hipóteses estão no artigo 60 do Código de Processo Penal. Nós não precisamos saber isso porque não é da nossa disciplina, mas eu comento para vocês saberem aonde estão as situações. Porque o que nos abrange aqui na nossa matéria é saber o que é perempção. Ponto. Os detalhes vão se dar no direito processual penal, direito de processo penal, que vocês vão ter mais adiante. Tá? Então, como nós falamos da perempção, nós estamos diante do fato de não poder mais prosseguir a ação penal, pela inércia do querelante, que não efetivamente deu andamento, não efetivamente fez o que se esperava que se fizesse. Tá? Vou citar agora as opções e os casos que isso acontece. O primeiro, se o querelante não dá andamento ao processo por 30 dias. Tá? Então, eu por 30 dias não dou andamento ao processo. Né? Vou poder ser cometido pela perempção. Se morto ou incapaz, o querelante não há sucessão em 60 dias. Ou seja, eu interessado, não veio a óbito e em 60 dias ninguém interessado da minha parte se manifesta querendo dar andamento à ação. Vai sofrer a perempção. Outra questão. Sem motivo justificado, o querelante falta um ato, né, que deveria estar presente. Uma audiência importante, que deveria formular um pedido, etc., para condenação, etc., etc. Qualquer uma dessa situação também vai acabar gerando a questão da perempção. A grosso modo, essas são as opções. Pode haver uma que é menos comum, que se trata quando o querelante é pessoa jurídica, tá? E essa se extingue sem deixar sucessor, ou seja, a empresa que fecha e não tem sucessor. Naquele momento, através da perempção, encerra-se ali o caso. Tá? Então, essa é uma opção baseada no inciso 4 do artigo 107 da extinção da punibilidade. O artigo 5
traz a opção de extinção de punibilidade através da renúncia do direito de queixa ou perdão aceito nos crimes de ação privada. Vou repetir. Renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, quando o perdão é aceito pelo autor, pela vítima, nos crimes de ação privada. Tá? Nós estamos falando que a renúncia, no caso, se efetiva com a renúncia ao direito de queixa. Eu vou renunciar ao meu... Porque nos crimes de ação privada, lembrem do que nós já falamos, eles são a crime de ação privada, ela vai ter andamento quando a vítima efetivar a queixa ou seu representante legal. Ele necessita da ação do ofendido. Então, quando houver a renúncia do direito de queixa, automaticamente haverá uma extinção de punibilidade, porque se eu não vou dar andamento, não vou fazer a queixa, não vai haver crime. Se não vai haver crime, não pode haver punibilidade. Tá? Outra questão importante, tá? Que é viável apenas nas ações penal privada. Tá? É a manifestação de desinteresse sobre o direito de exercer a queixa. Eu posso manifestar que eu não quero também. Além de eu renunciar, eu posso manifestar que eu não vou querer. Então tem essas duas possibilidades como a questão efetiva da renúncia. Tá? A renúncia pode ser tácita, tá? Ela pode ser tácita. Em que termos isso vai acontecer? Quando houver um ato incompatível com a vontade de processar. Tá? Por exemplo, eu ia processar o cara que me cometeu um crime. Aí eu vou lá e caso com ele. Eu me casei com ele, me apaixonei. Então, ela automaticamente ela é tácita, porque se eu casei e perdoei ele, eu automaticamente não posso mais. Eu perco aquela razão, né? Porque automaticamente eu estou assumindo que perdoei. Então, se eu perdoei, perde o motivo da extinção. Se torna um caso clássico de extinção de punibilidade. Tá? Seguindo, inciso 6º, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. Tá? Lembrando que quando se fala em retratação, é quando a pessoa vai lá e efetivamente desdiz o que já tinha dito. Tá? Eu digo, não, eu não disse isso, né? Enfim, etc, etc. Tá? Então, esse caso pode extinguir a punibilidade nos crimes de calúnia, difamação ou falso testemunho, quando em período hábil o autor vá lá e desfaça o que disse, desdiz o que disse. Tá? Só tem um detalhe importante que tem que ser observado. O autor do crime só pode fazer isso até a sentença. A partir do momento, tá? Por exemplo, no caso de falso testemunho, até a sentença efetiva, isso pode ser efetivado. Dizer, olha, eu vou desfazer o que eu disse. Claro que tem o crime de falso testemunho, nós estamos falando aqui da extinção da punibilidade, não dos crimes posteriores. Tá? Então, isso tem que ter acesso até a sentença. Posterior a isso, não tem mais como trabalhar com essa possibilidade de retratação. Tá? Os incisos 7 e 8 do artigo 107 foram revogados. O inciso 9 traz a questão exclusiva e efetiva do perdão judicial. Estamos ainda no artigo 107. Veja que é um artigo bem denso. Tá? Perdão judicial. O perdão judicial, ele permite que o juiz deixe de aplicar uma determinada pena nos casos exclusivamente previstos em lei. Tá? Os casos que são previstos em lei são aqueles casos que podem ser interpretados, que são facultados ao judiciário, ao juiz, os casos de valor irrisório, de extrema necessidade, então casos muito, muito simplórios que podem fazer com que o juiz permita e deixe de aplicar a pena. Tá? Então, essa é a configuração final do artigo 107. O artigo 108 traz a questão, ainda que vem fazer um arremate na questão da extinção da punibilidade. Em que termo nós estamos falando? Qual é a redação do artigo 108? A redação do artigo diz o seguinte: a extinção da punibilidade do crime, que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Tá? Então, pessoal, por exemplo, vamos lá, o que nós temos que entender aqui? A extinção da punibilidade de um crime que é pressuposto. Crime pressuposto é aquele que vem a acontecer em consequência de um outro crime, no segmento ou no envolvimento de outro crime. Tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O crime de receptação. O crime de receptação, ele é consequência de outro crime. Se tu é um receptador, tu está adquirindo um produto fruto de um outro crime, que é o roubo, o furto, etc. Então é um crime pressuposto. Tá?
Então, a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, ela não se constitui como agravante nos casos de outro crime. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se for, por um acaso, extinguir a punibilidade no crime de receptação, porque existe caso de receptação culposa, como nós já falamos, em que o cidadão exclusivamente comprou de boa fé. Ele não imaginava que aquele rádio que ele comprou era roubado. Então ele vai poder ter, pelo juiz, considerada a extinção da sua punibilidade. Tá? Mas isso não tem nada a ver com o crime da origem do crime, de quem furtou ou roubou para vender para ele. Nada a ver. Tá? Então essa é a seara que temos que separar. Tá bom? Fechamos no artigo 108, seguimos no próximo bloco.